Você estaria preparado para descobrir que toda a sua vida é uma mentira? Em poucos minutos, você vai conhecer segredos de família tão sombrios que colocam amor, dinheiro e até mesmo a vida em risco. Fique atento, a verdade é mais perigosa do que parece. Eu juro que a encontrarei, disse Horácio, um empresário de porte imponente já na meia-idade, à sua deslumbrante esposa Elaine, que chorava sem consolo no quarto do Hospital Maternal São Marcos. Mas onde? Como você pode ter tanta certeza de que vai encontrá-la? Perguntou ela, lançando-se em seus braços em pleno desespero. Eu não vou suportar isso, murmurou, a voz embargada. Pouco depois, uma ligação do hospital trouxe a notícia devastadora. Elaine havia tirado a própria vida. O caso foi oficialmente atribuído à depressão pós-parto. No entanto, Teodoro, um médico veterano que acompanhara a gravidez, argumentou que, apesar de abalada, Elaine mostrava sinais de estabilidade e cuidava com dedicação da recém-nascida. Suas observações foram ignoradas. Os administradores do lugar já lidavam com problemas o bastante para aprofundar qualquer investigação. A tragédia começara no dia do parto, quando misteriosamente um dos bebês de uma gestação múltipla desapareceu da sala de procedimento. Agora, com esse novo acontecimento, o diretor do hospital usou toda a sua influência para encerrar o caso como depressão pós-parto, espalhando rumores de que a mãe teria feito algo terrível com o segundo bebê. Arrasado, Horácio retirou rapidamente o corpo da esposa e levou consigo a filha sobrevivente, a quem chamou de Jade. Ele a criou sozinho, sem tornar a se casar. Apesar de ser um empresário próspero, sempre cercado por mulheres intrigadas com sua fortuna, Jade teve uma infância sem privações e recebeu excelente educação. Aos 10 anos, Horácio lhe contou toda a dolorosa história da família, confessando que jamais descobrira o paradeiro da outra filha que ele acreditava ter sido raptada ao nascer. No colégio, Jade era uma aluna de destaque. Nas aulas de pintura, ganhava elogios constantes do carismático professor Álvaro Ramos, cujo neto Mateus demonstrava um desconforto evidente quando estava perto dela. Mesmo assim, a maior aptidão de Jade era nas ciências exatas, área na qual recebia incentivo incessante de seu padrinho e melhor amigo de Horácio, o influente advogado Rodrigo Xavier. Rodrigo também participava sem trégua das buscas pela bebê sumida, suspeitando que rivais nos negócios de Horácio estivessem envolvidos. Ao se formar no Instituto de Economia, Jade seguiu os passos do pai no mundo empresarial. Horácio, agora já mais velho e receoso de que ela ficasse desamparada quando ele partisse, resolveu casá-la com Maurício, seu mais confiável subordinado e braço direito. Pai, entre nós há apenas amizade. Jade suspirava. Maurício é uma boa pessoa, mas e se não houver amor verdadeiro? Então, o divórcio não será um problema. Haverá um contrato pré-nupcial e meu testamento já está pronto, respondeu Horácio de forma resoluta. Confie em mim. Ao lado dele você ficará protegida. Assim, aos 25 anos, Jade se casou com Maurício, embora sem muita convicção. Maurício, contudo, já mantinha um longo relacionamento com Paula, sua amante, que aguardava por um compromisso sólido, o qual jamais se concretizava. Mesmo depois de casado com Jade, Maurício continuava a se encontrar com Paula. 2 anos depois, Horácio morreu já em idade avançada, o que gerou grande repercussão no meio empresarial. Nem todos acreditaram que foi apenas falha natural. No funeral, Rodrigo, o melhor amigo de Horácio, percebeu algo estranho ao se aproximar do caixão. Antes que pudesse investigar, foi retirado pelos seguranças. Logo após, veio a trágica notícia. Jade falecera de um suposto ataque cardíaco. Muitos comentaram que ela não suportara a perda do pai. Maurício recebeu as condolências de vários conhecidos, inclusive de André Cavalcante, diretor do hospital onde Jade havia sido socorrida. André ressaltou que a família de Horácio sempre fora grande patrocinadora daquela instituição.
Quando tentou oferecer solidariedade, Maurício o interrompeu. Poupe-me de formalidades. Minha esposa, por motivos religiosos, não gostaria de autópsia. Onde assino a recusa? André esclareceu pacientemente que, por Jade não ter ficado mais de 24 horas internada, a autópsia seria obrigatória para afastar qualquer questionamento. Irritado, Maurício agarrou André pela gola. Você não entendeu? Dou mais valor ao desejo da minha falecida do que a essas normas sem sentido. Se é tão essencial, quanto custa? Vamos encerrar o assunto. Percebendo que as câmeras de segurança poderiam registrar a cena, André propôs que conversassem do lado de fora. Assim, chegaram rapidamente a um acordo. Maurício se apressou para organizar o enterro, exigindo que Jade fosse sepultada ao lado do pai. Depois, entrando em seu carro, pegou um jornal cuja manchete era "Ricos também sofrem" e riu com sarcasmo. Ele estava prestes a herdar tudo, mas seu semblante mudou ao continuar a leitura. A reportagem mencionava que o testamento original de Horácio Lins parecia ter sofrido alterações suspeitas. Enquanto isso, no necrotério, Henrique, um assistente que largara o curso de medicina por uma decepção amorosa, foi incumbido de preparar o corpo de Jade. Ele nutria uma mágoa silenciosa contra Maurício, pois anos antes perdera a noiva, Paula, para um homem que a seduzira com seu dinheiro e carrões luxuosos. Ainda que sem certeza absoluta, o nome Maurício jamais saiu de sua memória. Antes de sair, André Cavalcante entregou a Henrique um pacote com os pertences de Jade, enfatizando: "Quero tudo impecável. Estamos tratando do funeral de alguém muito influente. Faça um ótimo trabalho." Contrariado, Henrique concordou, partilhando a tarefa com o colega Gilberto. Enquanto atuavam, os dois mantinham um silêncio constrangedor. Tinham a sensação de que havia algo fora do normal naquela história, porém obedeceram sem questionar, aceitando discretamente um bônus que André enfiou em seus bolsos. Com a porta do necrotério trancada, Henrique e Gilberto iniciaram os preparativos do sepultamento, enquanto segredos sobre o testamento verdadeiro se mantinham ocultos nos pertences de Jade. Durante o expediente, André ligou para Henrique. Aquele preguiçoso do Gilberto deve ter entregue o relatório sem nem fazer a autópsia, né? Henrique soltou uma risada cínica. Ele pegou o dinheiro, fez o que pediram e pronto. Que moleza, hein? Não era isso que eu imaginava para a minha vida na medicina. Relaxa, cara. A gente ganha mais com gorjetas e extras que muitos médicos por aí, desconversou André. Naquele momento, Gilberto apareceu no setor rindo. Falando em dinheiro, vamos finalizar logo. Minha sogra faz aniversário hoje e, se eu não chegar, ela me mata. Henrique fez um gesto com a mão. Vai tranquilo, eu termino sozinho. Hoje não estamos sobrecarregados. E o pagamento? Tínhamos combinado de dividir, comentou Gilberto hesitante. Depois acertamos, respondeu Henrique impaciente. Gilberto deu de ombros, pegou as coisas e saiu, trancando a porta por fora. Agora a sós, Henrique se voltou para o corpo de Jade. Ao transferi-la da maca para a mesa, percebeu algo intrigante. Ela não aparentava rigidez cadavérica. Verificou a temperatura corporal. Estava baixa, mas acima do normal para um morto. Sem titubear, pegou Jade nos braços e a levou para a sala de descanso, cobrindo-a com uma manta. Correu ao armário em busca de fármacos para desintoxicação, os quais já havia utilizado em algumas situações parecidas, auxiliando o chefe do necrotério. Determinado, executou os procedimentos que poderiam salvá-la. De volta à sala, Henrique mediu a pressão de Jade e segurou seu pulso. Ao tocá-la, ela abriu lentamente os olhos e perguntou com voz trêmula: "Minhas roupas? Quem é você? Por que está tão escuro?" "Está no necrotério", explicou Henrique com um sorriso debochado. "Aqui não há roupa alguma, senhorita defunta chamada Jade. Parece que ingeriu algo que reduziu bruscamente sua pressão, pulso e temperatura." "Um chá de ervas", murmurou ela vulnerável. "Meu marido me deu desde que meu pai morreu. Não consigo dormir direito." "Interessante", observou Henrique erguendo a sobrancelha.
Esse chazinho quase a enviou ao além. Se não fosse eu, seria embalsamada daqui a pouco. Meu chefe sabe muito mais do que revela, mas não me cabe julgá-lo. E agora, o que você vai fazer? Perguntou Jade, suplicando. Pago o que for, mas não conte a ninguém que estou viva. Olha só, a herdeira milionária caiu no meu colo. Zombou Henrique com um riso seco. Mas não se trata só de dinheiro. Seus documentos confirmam que você morreu. E quem morre não leva nada no bolso. Quero entender como tudo aconteceu antes de ser mais um dentro desse circo. Primeiro, preciso tirar seu sangue para a análise. Ainda deve haver traços da substância. Depois disso, sem provas, não conseguimos nada. Ele recolheu o sangue, lacrou a amostra e planejou entregá-la a um amigo de laboratório no dia seguinte. Jade, tremendo, pediu: Não tem nenhuma roupa aqui? Estou me sentindo exposta. Só o que seu marido deixou, retrucou Henrique, indo buscar o pacote de pertences. Enquanto isso, leia este jornal. Ele estendeu o único exemplar do jornal local deixado por ali. Quando voltou, abriu o pacote dizendo: Vista-se, eu vou checar se está tudo tranquilo. Há outros corpos hoje? Ai, meu Deus. Jade questionou assustadiça. Hoje não, tranquilizou Henrique sorrindo de canto. E agora, quem será enterrado no seu lugar? Invente algo, implorou Jade, visivelmente nervosa. Já entrei nessa para salvar a princesa, então vou até o fim, concordou Henrique. Mas terá de seguir minhas instruções. Ela assentiu enquanto procurava se vestir. Henrique caminhou até a saída de emergência e encontrou um saco de cimento de 50 quilos abandonado depois de uma reforma. Exatamente o que precisava. Colocou o saco numa maca, levando-o até o caixão e fechando a tampa com cuidado. Em seguida, ligou para André, seu chefe, simulando preocupação. Dr. Cavalcante, tivemos um problema. Apareceram marcas estranhas na pele da paciente. Nenhuma maquiagem pode cobrir. Recomendo um enterro de caixão fechado. Fez bem em avisar. Você merece um bônus, aprovou André. Alguém mais viu o cadáver? Só eu. Gilberto sumiu de novo, respondeu Henrique. Então não há necessidade de embalsamar. Boa noite, Henrique. Continue obediente e você irá longe, finalizou André, encerrando a ligação. Depois, Henrique voltou à sala de descanso e encontrou Jade vestida com uma blusa de gola alta, calça clara de tecido fino, folheando uns papéis. O jornal jazia aberto numa página onde aparecia a foto dela. Escolheram mal a sua foto, hein? Disse Henrique num leve sorriso. Amanhã, seu caixão repleto de cimento será enterrado com toda a pompa. Obrigada, murmurou Jade, distraída. Olha o que esse canalha fez. De quem está falando? Questionou Henrique, confuso. Do Maurício, explicou Jade com amargura. Entre as minhas coisas, ele colocou o testamento verdadeiro do meu pai. O documento que ele divulgou é falso. Já avisou a imprensa que herdou tudo. Provavelmente esperava que o testamento legítimo fosse sepultado comigo para ninguém descobrir. E agora vai dar as caras? Não teme que ele tente de novo, disse Henrique. Primeiro, preciso de dinheiro e de um plano. Vou te passar um endereço, mas ainda não sei como prosseguir. Fique lá em casa, sugeriu Henrique. Minha mãe tem complicações renais e faz diálise, mas ela é tranquila e não vai te denunciar. O bairro é discreto. Tudo bem, concordou Jade. Mas antes quero resolver algo. Você terá de me levar a um lugar. Henrique fez algumas ligações, alegando que estaria disponível apenas pelo celular. Eles saíram pela porta de emergência. Jade lhe deu o endereço de um advogado de confiança, seu padrinho. Eu era tão tola que defendia Maurício quando o acusavam. Desabafou Jade com remorso. Pelo menos agora tem em quem confiar, devolveu Henrique num sorriso de compreensão. Chegando ao destino, uma casa suntuosa com portões altos, Jade tocou o interfone. Um segurança apareceu, pasmou-se ao vê-la, fez o sinal da cruz e começou a gritar para dentro da casa. Logo depois, surgiu Rodrigo Xavier correndo. Ao ver Jade, abraçou-a. Graças a Deus, minha menina, você está viva. Tio, por favor, mantenha isso em segredo, pediu Jade, afastando-se. E você também, João, não comente nada.
O segurança concordou, ainda atônito. Dentro da casa, Jade explicou a Rodrigo tudo o que ocorrera. Ele garantiu: dinheiro não é problema. Pegue meus cartões. Ficarei com o testamento no cofre. E quais são seus planos agora? Prefiro não comentar ainda. Será uma surpresa, disse Jade com um sorriso misterioso. Onde duas pessoas sabem de um segredo, uma terceira sempre trai. Rodrigo concordou, pois aquela era uma de suas frases preferidas. Quando a madrugada chegou, Henrique voltou para buscar Jade. No trajeto, ela perguntou: sua mãe vai ficar chateada com minha presença? Já falei com ela. Está tudo certo. Ele sorriu. Ela entende. E sendo médica pediatra, pode cuidar de você se necessário. Obrigada, respondeu Jade pensativa. Quem costuma aparecer em funerais? Geralmente pessoas contratadas para chorarem. Mendigos também ficam nos portões, explicou Henrique. Talvez eu possa me disfarçar, Jade sugeriu, concentrada na ideia. Claro, ele brincou. Ou se preferir, mendiga. Você sabe onde será o velório? Posso ajudá-la se quiser arriscar. Combinado. Jade concordou, mais motivada. Precisamos de roupas e maquiagem para o disfarce. Seguiram então a uma loja, onde Jade comprou roupas, perucas, cosméticos e até lentes de contato, aproveitando para sacar dinheiro, mesmo correndo o risco de ser reconhecida. Uma vendedora, folheando um jornal com a notícia da morte de Jade, olhou-a de forma estranha, como se quisesse confirmar algo. Já na casa de Henrique, foram recebidos pela mãe dele, Regina, uma mulher de aparência frágil, mas muito acolhedora, que serviu um café da manhã reforçado. Depois de comerem, Regina se recolheu para repousar, dando espaço para que Jade e Henrique começassem a preparação. Usaram até cinzas de lareira para compor o visual. Após 5 horas de esmero, Jade estava irreconhecível. Henrique foi ao cemitério munido de uma filmadora para registrar o enterro. Pouco depois, a pomposa cerimônia chegou ao local. À frente vinha Maurício, usando um sobretudo longo e ostentando uma expressão petulante, atirando moedas de modo desdenhoso para uma pedinte no portão. Jade, espreitando, começou a passar mal e desmaiou. Ao despertar, encontrava-se nos braços de um idoso que a levava até a casa do zelador do cemitério. Quem é você? Perguntou o homem desconfiado, oferecendo-lhe chá forte. Você não parece as mendigas de sempre. Professor Álvaro, murmurou Jade, reconhecendo a voz. Sou eu, Jade Lins. Mas é uma longa história. Ah, menina, já vi de tudo por aqui, respondeu Álvaro e deu um sorriso sereno. Fique à vontade. Alguém bateu na porta e Jade se cobriu com um cobertor, mas era Henrique, que a havia seguido. Eu avisei que você ainda estava frágil, reclamou ele, ajudando-a a levantar. Obrigada, professor, disse Jade saindo. Não conte a ninguém que me viu. Não se preocupe, menina, devolveu Álvaro num tom afável. Já entendi a situação. Henrique levou Jade para descansar. Ele verificou mais uma vez seus sinais. Depois voltou ao necrotério no turno da noite. Lá, André queria detalhes sobre as supostas lesões na pele. Henrique sustentou a história, garantindo seu bônus. Mais tarde, em casa, Henrique mostrou a Jade o vídeo do funeral. Em determinado momento, arregalou os olhos. Eu sabia que o Maurício não me era estranho. Como assim? Você o conhece de onde? Admirou-se Jade. A mulher ao lado dele no vídeo é minha ex-noiva, Paula. Ele a comprou. Faz tempo. Henrique deu um riso de ressentimento. Faz sentido, concluiu Jade com sarcasmo. Maurício levou a amante até o funeral da própria esposa. Foi obrigado a fazer algo oficial porque seu pai era conhecido na cidade. Henrique comentou. Mas para ele, funeral não passa de mais uma despesa. Ao final da cerimônia, Maurício recolheu-se, mas estava dividido. Olhava para Paula e se questionava se realmente a amava. Enquanto isso, ela tentava arrancar alguma garantia dele, possivelmente um casamento. E não hesitava em suportar humilhações para se manter próxima à fortuna. Jade, relembrando a conversa com Henrique, murmurava: sou tão diferente dela.
Durante o banquete fúnebre, Paula foi direta. Querido, o que acha de eu me mudar para esta casa? Estou grávida e a casa dos meus pais é pequena. Acabei de enterrar minha esposa, respondeu Maurício impaciente. E tenho outras prioridades, como garantir a herança, lidar com advogados e manter tudo sob meu controle. Paula permaneceu em silêncio, mas seus olhos deixavam claro que o assunto não terminara. Você sabe resolver as coisas, disse ela sorrindo. Bom, vou embora agora. Já no carro, Paula mandou uma mensagem de texto. Querido, estou grávida. Curiosamente não era endereçada a Maurício. Ela mantinha mais de uma opção para o papel de pai. Enquanto isso, Maurício, entediado, ligou para o advogado de Horácio Lins. Então, Rodrigo Xavier, quando vai reconhecer o testamento que me favorece? Aliás, inclua a herança da Jade também. Eu questiono a legitimidade disso, respondeu Rodrigo firme. Podemos ter falsificação e, além disso, há possíveis herdeiros. Quem além de Jade? Gritou Maurício, perdendo a calma. A filha desaparecida? Não me venha com contos de fada. Irado, Maurício arremessou o telefone contra a parede, trincando a tela. Enquanto isso, Jade, instalada no quarto de Henrique, esboçava um plano. Ligou para Rodrigo, que relatou as ameaças de Maurício. Sabendo que o viúvo andava abusando da bebida, Jade viu uma chance de fazê-lo ceder. Meu padrinho conseguiu adiar o processo de herança em 1 mês, explicou ela a Henrique. Precisamos de sua ajuda. Quero contratar várias mulheres fisicamente semelhantes a mim. Você topa organizar isso? Vai ser estranho ter várias Jades perambulando por aí, brincou Henrique. Qual é a intenção? Maurício precisa achar que estou em todos os lugares. O importante é deixá-lo paranoico. Jade abriu um sorriso sagaz. Eles colocaram o plano em prática. Jade contratou uma agência de figurantes e selecionou 10 moças com alguma semelhança. Em seguida explicou: vocês precisarão usar roupas específicas e aparecer onde eu indicar. Se ele se aproximar, digam que é engano e saiam de cena. É para se vingar de um ex? Questionou uma das moças rindo. Algo nesse estilo. Jade sorriu. E vocês podem ficar com as roupas. Receberão o pagamento de 1 mês, independente de usar menos tempo. Uma das participantes observou Jade atentamente. Você me lembra aquela executiva que supostamente morreu. Que história estranha. Coincidência, disse Jade disfarçando. Já me falaram isso. Se alguém se incomodar, pode desistir. Mas nenhuma delas largou o trabalho. Em seguida, começaram a praticar a maquiagem e a forma de caminhar. No dia seguinte, as Jades surgiram na rotina de Maurício em todos os cantos. Ele avistou uma no escritório e tentou alcançá-la, mas ela sumiu. Outra apareceu no café onde costumava ir. Depois, no restaurante, no estacionamento ou cruzando a rua bem à sua frente. Algumas sorriam de longe, outras apenas o encaravam de relance. Em 1 semana, Maurício estava à beira da loucura. Apavorado, começou a beber ainda mais e decidiu levar Paula para morar com ele. Paula ficou satisfeita inicialmente, mas percebeu que Maurício se comportava de forma estranha, correndo pela casa, gritando: "Elas estão por toda parte. Eu não consigo pegá-las." "Do que você está falando? Quem são elas?" protestava Paula. "Você não entenderia. Talvez seja uma delas também querendo minha herança." Gritou Maurício fora de si. "Pare de beber, estou grávida", retrucou Paula irritada. "E eu posso morrer antes de receber essa desgraçada herança." Ele berrou. "Jade vai me puxar para o túmulo." "Jade morreu", zombou Paula sem paciência. Mas naquele instante, o telefone tocou. Maurício se sobressaltou como se fosse um trovão. "É ela, de novo", murmurou empalidecendo. Atendeu com a mão trêmula. O que você quer?" "Arrependa-se", sussurrou uma voz do outro lado. "Seu tempo está acabando." "Como você... De onde está ligando?" "O telefone de Jade está trancado na gaveta", vociferou Maurício em pânico. "No outro mundo não precisamos de telefones", retrucou a voz, antes de desligar. O aparelho escorregou das mãos de Maurício. Ele ficou lívido. Paula, assustada, pegou o celular para conferir o histórico de chamadas, mas não havia registro algum. A situação estava cada vez mais sinistra.
Já em casa, Henrique mostrou a Jade os resultados da análise de sangue que ele conseguira. Estou impressionado que você sobreviveu. Detectei resíduos de um sedativo vegetal fortíssimo que pode simular uma morte. É um milagre não terem percebido nada no hospital. Preciso lembrar o que aconteceu antes de morrer, disse Jade pensativa. Conte o que recorda, pediu Henrique, inclinando-se. Depois que meu pai faleceu, passou-se quase um mês. Eu estava em choque e Maurício dispensou os funcionários. Tirou licença, ficou em casa comigo. Chorava sem parar, então ele apareceu com um curandeiro isolado que deu a ele um remédio. Maurício começou a me dar toda a noite. E você tomou por quanto tempo? Henrique estava visivelmente preocupado. Quase uma semana. Jade suspirou. Eu estava tão vulnerável que não questionei. Realmente me fazia dormir, mas, numa noite, acordei no necrotério. Se quer incriminá-lo, precisamos envolver as autoridades, sugeriu Henrique. Vou falar com meu padrinho. Ele conhece gente na polícia, decidiu Jade. Mas antes vou deixá-lo ainda mais no limite. Preciso de uma confissão. Gradualmente, eles articularam tudo com a polícia. Colocaram uma câmera na lápide de Horácio, ativada por Álvaro, o zelador. Jade usaria um disfarce e um dispositivo de escuta. Naquela tarde, Maurício, já exausto após mais aparições misteriosas, foi visto indo ao cemitério, correndo até o túmulo. Desabou de joelhos, arrancando as flores. O que você quer de mim? Gritava, alucinado. Eu dou tudo, só me deixe em paz. Foi um erro. Eu matei seu pai com aquele mesmo remédio. Não aguentei a pressão. Falsifiquei o testamento. Me perdoa, Jade. Ele continuou a confissão entre soluços, até que a polícia se aproximou e o deteve ali mesmo. O delegado, um amigo de Rodrigo, virou-se para Jade, que assistia de longe. Não teve receio de ver sua foto com faixa de luto por aí? Brincou ele. Ao menos escolheram um ângulo melhor, brincou ela de volta. Agora meu pai pode finalmente descansar. E a propósito, quem está no meu caixão é um saco de cimento. Você é valente, elogiou o delegado. E Henrique foi decisivo para salvar a sua vida. Eles passaram horas na delegacia. Jade e Henrique combinaram de não incriminar oficialmente o patologista André, para que Henrique não perdesse o emprego. A versão oficial divulgada foi de que André colaborara no resgate. Grato, o patologista passou a falar bem de Henrique, prometendo readmiti-lo no curso de medicina, agora com foco em perícia forense. O principal foco de Henrique era outro: ajudar Jade a reconstruir sua vida. No dia em que Maurício foi interrogado, ele se revoltou ao ver a esposa viva, mas não pôde escapar das provas de suas confissões gravadas. À noite, Jade voltou à mansão e encontrou Paula no hall, tentando ligar para Maurício. Olá, procurando alguém? Disse Jade, com um meio sorriso. Paula empalideceu. Mas o funeral. Você estava morta. Sim. E você não perdeu tempo para habitar minha casa. Jade adotou um tom sarcástico. Isso não, Paula tentou argumentar nervosa. Entregue a bolsa ao segurança para a revista e devolva os brincos e o anel. Não lembro de tê-los cedido a você. Maurício não poderá atestar nada, pois estará preso pelos próximos anos. Você não tem provas, retrucou Paula, tentando manter a pose. Melhor ir embora agora, antes que a polícia comece a achar que você é cúmplice, completou Jade, fria. Paula se viu forçada a sair, deixando a casa em silêncio. Mais tarde, Jade ligou para Henrique para saber como estava Regina, a mãe dele. Após ouvir sobre as dificuldades, fez uma proposta. Você salvou minha vida. Agora quero ajudar a salvar a da sua mãe. Vou custear uma clínica decente e a cirurgia de transplante. Você não pode recusar. Henrique respirou fundo. Não tenho como dizer não. Falarei com os médicos. Muito obrigada. É o mínimo que posso fazer, concluiu Jade. Regina e Henrique foram transferidos para um centro médico especializado, onde a cirurgia foi bem sucedida. A notícia trouxe alívio a todos.
Enquanto isso, as investigações policiais apontaram um novo nome ligado ao remédio. O curandeiro descoberto era Fernando, um médico renomado no passado que perdera a família num incêndio e se isolara numa vila. Ele passou a viver de cultivar ervas e criar abelhas, mas fora responsabilizado pelo preparo do chá mortal. Para surpresa de Jade, a polícia informou que não havia no remédio traços da substância identificada no exame de sangue. Tudo indicava que outra pessoa o adulterara. Henrique garantiu a Jade que Fernando tinha boa índole, pois fora seu professor de obstetrícia. Jade ainda hesitava, mas resolveu visitá-lo na detenção a pedido de Henrique. Frágil, Fernando contou que só produziu um calmante normal. Desconfiava do ex-aprendiz, Benício, o único com conhecimento para manipular o sedativo. Jade contratou um investigador particular que confirmou as suspeitas. Com uma equipe de advogados, conseguiu libertar Fernando e levá-lo de volta à vila. Entretanto, um acontecimento inesperado abalou Jade. Mirella, uma das moças contratadas para se passar por ela, ligou eufórica. "Você não vai acreditar. Fomos gravar num café de beira de estrada e encontramos uma garçonete idêntica a você. Não parecida como nós, mas realmente igual." Com o coração disparado, Jade obteve o endereço e foi ao local. A princípio, não reconheceu ninguém parecido. Minutos depois, entrou uma jovem atendente cuja semelhança era arrebatadora. Jade segurou-lhe o braço. "Por favor, preciso falar com você." Assustada, a garçonete concordou em pedir uma pausa. "Quem é você e por que me encara assim?" questionou, a voz abalada. "Antes me diga quem você é", pediu Jade contendo as emoções. "Meu nome é Lorena. Fui criada pela minha avó. Não conheci meus pais. Tenho 28 anos", explicou a jovem confusa. "Lorena, você é filha de Horácio e Elaine Lins, assim como eu. Desapareceu na maternidade", revelou Jade, a voz trêmula. "Podemos fazer um exame de DNA para comprovar." Lorena piscou, atordoada. "Você está dizendo que é minha irmã?" Jade contou toda a história. Lorena ouvia perplexa. "Não posso acreditar", repetia. "Faremos o teste, mas é praticamente certo. Você é a filha que meu pai procurou a vida inteira." "Pena que ele não esteja mais aqui para ver", lamentou Jade. Pouco depois, Jade levou Lorena para morar na mansão, tratando-a com carinho. Mesmo antes do resultado do exame, ambas sentiam uma conexão inegável. No cemitério, Lorena conheceu o professor Álvaro e seu neto, Mateus. Logo, Mateus, que fora sempre tímido diante de Jade, começou a nutrir sentimentos genuínos por Lorena. Ela retribuiu, dando início a um romance. Mateus era coveiro, o que preocupava Jade, que sugeriu ajudá-lo financeiramente. Ele, no entanto, decidiu retomar os estudos para se tornar médico, dedicando-se a salvar vidas em vez de enterrar corpos. Jade financiou o projeto com alegria. Enquanto isso, Henrique conseguiu retornar ao curso de medicina, focando agora a área de perícia. Mesmo vivendo com apenas um rim, ele aproveitava ao máximo a vida, feliz por ver Regina sem necessidade de diálise. Jade brincava, dizendo que estava cercada de tantos médicos que talvez devesse ter seguido essa profissão também. A investigação particular revelou detalhes sombrios sobre o sequestro de Lorena e a morte de Elaine. A mãe de Jade não cometeu suicídio. Fora assassinada, facilitando o rapto da criança pelos membros de uma rede de tráfico de bebês. Eles forjaram documentos para esconder a origem de Lorena, criando uma nova identidade. Com a apresentação das provas à justiça, todos foram condenados e a verdade finalmente emergiu. Lorena recebeu parte da herança de Horácio, mas não tinha qualquer aptidão empresarial. Em pouco tempo, reconheceu: "Jade, não sirvo para administrar nada. Vou deixar essa função com você. Estou pensando em abrir meu próprio centro estético e cursar especialização em cosmetologia." "Ótima ideia", incentivou Jade rindo. "E o Mateus quer ser médico mesmo? Está fazendo cursinho para atuar no resgate de urgências." Orgulhou-se Lorena. "Eu o amo ainda mais por isso.
Ele quer salvar gente que antes ele enterrava. Parece loucura, mas encaixa bem em nossas histórias malucas. Jade deu risada. Depois de quase morrer, estar cercada de médicos é algo bem normal para mim. 1 ano depois, Jade e Henrique se casaram. Ele e Regina estavam radiantes na celebração, assim como Álvaro, o professor de artes, que voltou a lecionar numa aconchegante sala novinha, presente de Jade para ajudar crianças carentes. Passados 2 anos, Mateus e Lorena, agora formados, também se casaram e já esperavam seu primeiro filho. Durante uma ronda no hospital, Lorena, que estava em residência em ginecologia e obstetrícia, telefonou para Jade chorando. Jade, recebemos uma jovem em situação de rua. Ela faleceu no parto e ninguém a reconheceu. O bebê é uma menina linda. Jade e Henrique já haviam conversado sobre adoção. Para eles, trazer uma nova vida ao lar significava curar velhas feridas e iniciar outro ciclo. Sem pensar, Jade interrompeu a reunião e disse ao telefone: "Vamos adotá-la. Estou indo ao hospital agora mesmo." No hospital, ao ver a pequena Sofia, Jade se apaixonou imediatamente. Henrique ficou igualmente envolvido. Enquanto providenciavam toda a papelada para a adoção, Lorena se afeiçoou a um garotinho no abrigo, João Emanuel, que conquistou seu coração. Em poucas semanas, cada uma das irmãs saía com um bebê nos braços, sentindo a esperança renascer. Para completar, 1 mês depois, Jade descobriu que estava grávida. A família crescia em ritmo acelerado e Jade tinha certeza de que, onde quer que Horácio estivesse, estaria em paz, vendo suas filhas unidas e felizes. Se você apreciou esta história, clique em gostei. Para você é só um clique, mas para mim é um enorme reconhecimento. Obrigado e muita felicidade a você.